Então vamos lá? Boa noite. Sejam muito bem-vindos à primeira live do Clube 811. Para você que está vindo pela primeira vez, esse Clube 811 é um clube que eu criei para falar sobre saúde mental, bloqueios emocionais, crenças limitantes. No geral, sobre saúde mental. Toda segunda-feira, aqui no YouTube, às 8 horas e 11 minutos, horário da Flórida. E no grupo fechado do Telegram, uma reunião que temos todas as quintas-feiras, às 11 horas e 11 minutos. E para começar essa nossa primeira live de hoje, eu vim trazendo um assunto que é muito falado, mas às vezes tem muitas dúvidas, que são crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Qual é a definição de crenças limitantes? Eu trouxe algumas ideias aqui. Crenças limitantes são ideias ou pensamento que você aceita como se fossem verdades absolutas. E essas crenças falam de várias situações. De você mesmo, dos relacionamentos, oportunidades, parte financeira, dinheiro. E como te disse, esses pensamentos que você aceita, eu aceito, sobre você mesmo, dinheiro, relacionamentos, oportunidades, mudanças e crescimentos. O que a gente pode ouvir? Essas crenças, como eu avisei e falei, são pensamentos. Pensamentos que na maioria das vezes te bloqueia, te segura para alcançar o objetivo que você deseja. Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. E essas frases aparecem na sua mente. Eu não sou boa o bastante. Eu não sou boa o suficiente. Ou eu sempre estrago tudo. Eu tenho um dedo podre. Se eu for me mostrar quem realmente eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. E assim você começa a criar uma persona, se adaptar ao ambiente só para ser aceita. E essas crenças, elas nunca são empoderadoras, nunca vão colocar você próximo ao seu objetivo. Isso está se falando sobre você mesmo. Crença sobre dinheiro. Rico só fica rico explorando os outros. Quem não já ouviu isso? Mulher que ganha dinheiro acaba ficando sozinha. E a outra? Dinheiro é difícil demais conseguir. Ou dinheiro não dá em árvore. Você sempre tem que batalhar muito, sofrer muito para ganhar dinheiro. Isso é uma das crenças principais limitantes na questão das finanças. Relacionamento? Relacionamento é muito simples. Essa é muito padrão. Todo homem é... Como é que você descreve todo homem é? Se você acredita que todo homem é safado, todo homem vai te trair, como você vai entrar em um relacionamento e se entregar 100%? Se dedicar a esse relacionamento, se aqui você já está pensando, ele vai me trair. Ele não presta. Ele só me usa. Não vai dar certo esse relacionamento. Relacionamento feliz não existe. Sempre acaba. Ou sempre acaba mal. Como você vai se dedicar a um relacionamento sério? E aí vem depois... Relacionamento não dá certo. Eu sou infeliz. Deixa eu ficar aqui mesmo. Porque você acredita realmente que essa crença é uma verdade absoluta. Eu tenho um dedo podre nos relacionamentos. Será que realmente você está sabendo escolher o seu parceiro? Será que você não está escolhendo o seu parceiro pelas suas crenças limitantes?
pela sua ausência de, por exemplo, ausência de pai, e você busca o relacionamento em um homem onde você vê que ele nunca vai entregar o que você precisa, mas você sempre liga do sofrimento com amor. Isso é uma crença. Oportunidades. Sobre oportunidades. Isso não é pra gente, ou melhor, isso não é pra mim. São para pessoas como eu. Se não deu certo até agora, nunca vai dar certo. Você mal começa um projeto de meio ou longo prazo, e você já está esperando um resultado muito rápido. E você já desiste no início. Tem crenças que pessoas que nem começam e esperam resultados rápidos, quando não tem, desiste. E tem outras que começam, vão até o meio e quando esperam resultado, elas mudam o caminho. Muda a direção. Mudanças e crescimento. Eu já nasci assim. Não tem como mudar. É como se você nascesse no aço, no concreto. Nada vai mudar. A maneira que você pensa, a sua família, os seus relacionamentos, o seu trabalho. Isso já está te limitando a alcançar novamente o objetivo que você quer. Depois de certa idade, essa é uma das piores. Ninguém melhora, ninguém aprende, ninguém evolui. Qual idade? Vamos imaginar que se você soubesse que você ia viver 120 anos e hoje você tem 40, você vai passar todos esses anos nesse sofrimento, trazendo nessas prisões mentais, porque você simplesmente acredita nisso? Quem eu sou não combina com sucesso. O que é o sucesso? Quem realmente você é? Será que é isso que você acredita? Eu não acredito que você pensa dessa maneira. E aí, quais são os pontos negativos? Essa é a primeira fase da definição. Quais são os pontos negativos das crenças limitantes? Essas crenças limitantes, elas dominam todas as suas decisões diárias, profissionais, pessoais, relacionamento, finanças, saúde. Autossabotagem constante. Foi o que eu falei anteriormente. Tem pessoas que têm projetos, elas começam. Tem pessoas que começam empolgada, porém no meio elas desistem. Porque a crença, o gatilho bate muito forte. E tem aquelas que, como eu te falei, chega quase no final, quase no resultado, quase na conquista. Mas ela não acredita que esse resultado é para ela. Ela não acredita que ela é merecedora do sucesso, da conquista. E aí ela muda. Ela muda a direção, quer criar outro projeto antes de finalizar esse. Porque para ela, esse processo é muito bom. Iniciar, criar, mas ela acredita que não é para ela o sucesso, a finalização desse processo. Ausência de medo, ansiedade e medo exagerado. Isso é disparado, um dos maiores. Decisões pesadas. Toda decisão que você vai tomar tem uma carga emocional muito grande. Incerteza, insegurança, uma falta de segurança e se der errado? E se as pessoas me julgarem? E se eu errar? E se eu falhar? E para você que está me conhecendo agora, eu tenho um vídeo sobre você não fracassou. Você só aprendeu uma maneira de não fazer correto. Porque às vezes a gente começa a colocar títulos, frases como essa, de fracasso, e você acaba colocando você sempre mais para baixo. E toda vez que algo não dá certo, você empilha mais uma coisa negativa nessa sua crença. Ao invés de curá-la e eliminá-la, você só fortalece, acreditando que você não é boa o suficiente, que sucesso não é para você, que dinheiro não dá em árvore. Medo de errar. Será que quem tem medo de errar vai arriscar alguma coisa na vida?
um bom relacionamento. Um exemplo, sai de um trabalho que a gente pode chamar de CLT no Brasil, aqui é um trabalho remunerado mensalmente, e criar um negócio, o seu próprio negócio. Se ela tem um medo enorme de errar, eu não acredito nisso. Perde grandes oportunidades. Tem talento, tem criatividade, pode ter um grande sucesso, mas o medo de errar trava essa pessoa. Medo do julgamento. Por que eu nunca fiz live há anos atrás? Porque eu tinha esse medo do julgamento. Será que vão achar de mim? Será que o meu conteúdo é bom o suficiente? E eu criava histórias aqui na minha cabeça que... Não, ainda não. Se prepara mais um pouco. Se prepara, se prepara. E chegou uma hora que eu falei, chega. Eu usei os meus conhecimentos em terapia cognitivo-comportamental, programação neurolinguística, análise transacional e o mais importante, a hipnose. A auto-hipnose. Para começar a curar essas crenças que estavam enraizadas dentro de mim. A criação de conteúdo. E você? Quais são as crenças que você tem que estão te segurando para alcançar o seu objetivo principal? Fala para mim. Outro ponto negativo, a baixa autoestima. A incapacidade. A sensação de ser inferior. De não se adaptar ao ambiente. Ou criar uma persona, uma máscara, para entrar num ambiente que você não gosta, que você não quer. Isso te coloca uma baixa, isso te deixa com a baixa estima. Desconexão de si próprio, foi o que eu falei anteriormente. Você deixa de ser você mesmo para começar a viver uma persona, para agradar as pessoas e para assim encaixar em padrões. Padrões do seu trabalho, da sociedade, da sua família. E somando tudo isso aí, tem aquele vazio, a frustração. E aí que entra a prisão mental, os cárceres mentais. Porque tudo que você faz tem um medo do julgamento, um medo de errar, não é para você. E aí você volta para sua casa, pede um monte de pizza, coisas gordurosas, doces, e se entope com isso. Para ter aquela sensação de felicidade por 10 segundos, 20 segundos. Mas esse vazio, essa prisão mental, esses cárceres mentais, eles nunca vão desaparecer. Como eu te falo, eles sempre vão empilhando por causa disso. E aí, quais são as maneiras de você identificar as suas crenças? Simples. Como saber se uma crença é limitante ou ela está me empoderando? 4 maneiras. Essas 4 maneiras aqui, e eu uso um método aqui para as minhas clientes que chama SPEC. SPEC é situação, pensamento, emoção e comportamento. Quando você tem uma crença limitante, quando tem alguma situação, tem uma situação, e nessa situação que te limita, que te dá medo, que gera uma emoção, vem principalmente um pensamento. Eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, aconteceu isso novamente. E aí você pensa, qual foi o pensamento que surgiu? Qual foi a frase que apareceu na sua mente? Emoção, comportamento. O SPEC é situação, pensamento e emoção. Qual foi a emoção? Raiva, medo, ansiedade, frustração. Qual foi? E aí o que acontece? Gera um comportamento. E nesse comportamento, na grande maioria, não é um comportamento empoderador. Não é um comportamento que vai fazer você sair de um ponto A para um ponto B. Mas sim te travar nesse ponto A, nesse estado atual que talvez você não esteja satisfeito. Ou pior, colocar você para trás. E aí vem um resultado. Na grande maioria, um resultado negativo. E novamente você empilha mais uma situação negativa na sua vida, fortalecendo essa sua crença
limitante, essa sua crença negativa. E aí, quais são as emoções? Como eu falei, medo, ansiedade, insegurança, tudo que te trava, que te bloqueia ao encontro do seu objetivo. Os comportamentos? Procrastinação. Desistir antes de tentar. Não se posicionar para nada. Não dar a sua opinião. Os pensamentos? Os pensamentos, na maioria das vezes, são automáticos, porque vem dessas crenças automáticas. Eu não consigo, não vai dar certo. Sempre acontece a mesma coisa quando eu estou cuidando de mim, quando eu estou investindo em mim. Sempre. E aí tem as reações que vêm para o corpo. Fica tenso, coração acelerado, sudorese, desconforto generalizado. E com tudo isso que está na sua mente, no seu corpo, no seu comportamento, será mesmo que você está preparado para dar passos ao encontro do seu objetivo? Claro que não. E aí você pode me perguntar, mas Sal, da onde vêm essas crenças? Porque eu não lembro da onde surgiu. Eu só lembro que eu tenho medo, que eu tenho ansiedade, que eu tenho um pavor de falar em público. Eu não sei. Talvez nada aconteceu. E aí que vem. Vem na sua primeira infância e na sua adolescência. Aí você já lembra. Ah, já sei. Já sei o que está acontecendo. Primeira infância é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Eles que colocaram isso na minha cabeça. Não é responsabilidade minha. Ok. Até esse momento você está certo. Os seus pais criaram essas crenças. Os seus pais colocaram essas crenças limitantes dentro de você. Só que aí agora você tem duas situações. Ou você, como adulta, coloca toda a responsabilidade para os seus pais, se isentando e falando isso não é culpa minha, tá ok? Ou você pensa, será que seus pais, na grande maioria, eles fizeram o que puderam com o que tinha para oferecer o melhor para você? Naquela época, eles não tinham tanto conhecimento assim. Naquela época, não tinha live como essa do Clube 811 para mostrar o que é crença limitante, o que não fazer e o que fazer. E outra, naquela época, ou em nenhuma época, a criança, os filhos, não vêm com manual. Ó, esse lado aqui são crenças limitantes, essa aqui são crenças empoderadoras. Não use essa com seus filhos. Não, não tem. Só que eles aprenderam com os avós com os bisavós, e assim sucessivamente. Só que agora, você que está assistindo essa live aqui, ou depois assistindo esse vídeo, você já entendeu o que fazer. Só que agora não tem desculpa. O conhecimento que você tem e vai adquirir nessa live, você não pode fazer a mesma coisa com seus filhos. Você não pode transferir a crença limitante que os seus pais te colocaram para os seus filhos. Porque agora você já tem conhecimento, no mínimo, para entender. Essa crença me limita, eu não vou colocar isso para os meus filhos. Porém, se você já colocou, também pode eliminar. Uma crença limitante é como se fosse um software. Ele está lá, funcionando. Só que está velho, não funciona, não é isso que você quer. Você instala outro programa para fazer esse update. Conhecimento, treinamento, exercícios que eu vou passar aqui, identificando essa crença limitando e deletando. Deleta o antigo, cria uma crença nova. Se é simples? Dependendo da técnica, sim, simples. 2 sessões, 3 sessões, 7 dias, com certeza. Mas a escolha agora é sua. Na primeira infância e na adolescência, é claro. Experiências ruins. Experiências ruins, um fracasso, uma bronca, um grito dos seus pais, dos educadores, professores também, ou por algo simples. Uma bronca simples que seu pai pode ter, ou sua mãe pode ter feito com você. Vamos imaginar uma situação que pode estar acontecendo com você agora.
eu ver se tá tudo certo aqui. Vamos imaginar que você tem uma filha pequena, 3 anos, 4 anos, e essa filha resolve pegar água na geladeira. Você está com seus amigos na sala, só que essa filha ela não tem a cognição, a força o suficiente de saber quanta quantidade de força ela tem que segurar num copo com água. E ela vai na geladeira, segura o copo. Quando começa a cair água no copo, pesa e o copo cai no chão. Faz aquela bagunça. Quais são as duas situações que ocorrem aqui? Primeiro, pais ou cuidadores que não têm ainda um conhecimento e uma inteligência emocional suficiente. Eles vão brigar com essa criança. Meu Deus, por que você fez isso? Mas também não faz nada certo. Sai daí. E tira essa criança. Você acha que essa criança vai ter segurança ao tentar alguma coisa na próxima vez? Essa parte negativa ela vai ficar. Na adolescência, será que ela vai ser uma criança, uma adolescente segura? Lá na fase adulta, será que ela vai arriscar alguma coisa? Porque não é somente um copo d'água. Novamente, vai empilhando. Porém, agora que você está assistindo e fazendo parte do Clube 811, você vai entender. Calma aí. Ela deixou cair? Tudo bem. Tudo bem, filha. Pega o copo novamente. Segura na parte do meio, segura na parte de baixo. Coloque água. Ela vai colocar. Ela vai entender que a mãe ou o pai não está bravo com ela. Porque ela não entende o que aconteceu quando você fala: você é uma fracassada, você errou novamente, só faz besteira. Ela só entende que, caramba, meu pai está bravo comigo, minha mãe está brava. Mas quando você mostra que ali está tudo bem, que é essa fase que dá segurança, ela vai sentir mais confiança em tudo que ela vai fazer. Você cuida dessa criança como se cuida ou como se trata visitas na sua casa. Será que uma visita, por um acaso, um desleixo, deixa a água cair, deixa o copo cair no chão, vai quebrar? Como é que você trata essa visita? Você vai falar pra ela: caramba, você só faz coisa errada? Quebrou novamente, sujou o chão? Não. Você vai falar: não, tudo bem, eu limpo aqui. Deixa a visita no canto, vai lá e limpa. Mas por que você faz isso com um adulto e com a visita e com a criança você não dá esse suporte? Porque talvez você não tinha conhecimento suficiente antes dessa live. Mas agora você já sabe. E aí vem autoridades, pais, professores, até mesmo chefe, dependendo de algumas situações. Comparações. Putz, isso aqui comparações. Se você tem mais de 30 anos, ou a nossa idade aqui, 40 e poucos, quando a gente comparava, na nossa época, a gente comparava com os vizinhos, com o coleguinha lá da escola que era o mais distante. E já era complexo. Já tínhamos problemas demais para comparar com amiga, com amigo, mas imagina hoje que você se compara com uma mulher que está lá em Dubai e está aqui em Miami. E você olha, ela está na mesma idade, com a vida perfeita, com dinheiro. E você, aonde é que você está? Mas será que essa vida aqui é real? Mas você compara e não se coloca para cima, você se coloca para baixo. Então a comparação, principalmente nas mídias sociais, é terrível para fortalecer essa crença limitante que você já tem. E a outra são traumas. Traumas de situações que não foram superadas corretamente ou, às vezes, não foram tratadas corretamente. E é por isso que é muito interessante você saber como identificar as suas crenças e cuidar delas. E agora que você já entendeu um pouco, fala para mim, quais são as suas principais crenças limitantes? Pega um papel, anota as suas principais, pelo menos as 3 principais.
Depois dessas 3 principais, assinale a mais forte, a que te deixa mais incomodado, a que dói mais. A gente vai fazer um processo no meio dessa live e vai ter um exercício para você fazer durante toda a semana. E quais são os danos que essas crenças limitantes causam à minha vida? Perda de oportunidade, baixa autoestima, um sentimento que você tem de não se encaixar no ambiente, de se colocar sempre abaixo de outras pessoas. Deixa eu ver se tá tudo funcionando aqui. No Instagram. Medos de correr risco. Foi o que eu falei lá na frente, lá no início. Se você tem medo de correr risco, você tem medo do futuro. Medo de mudanças de vida. O medo do crescimento. E talvez tenha começado lá no copo de água que você deixou cair e seu pai, um pouco conhecimento em gestão emocional, causou em você. Mas lembre-se, não é culpa do seu pai, da sua mãe e dos professores. Eles não tinham um manual, mas agora você tem. E aqui vem a virada de chave. Você acredita que a sua crença tem solução? Sim, toda crença tem solução. Porque a crença, ela não foi criada no aço. Ela não foi criada no concreto, que não tem como dissolver, deletar. Ao contrário, você aprendeu essa crença. Você reforçou essa crença diariamente, desde quando ela surgiu até a sua fase de adulto. Mas da mesma maneira que você fortalece essa crença, você pode deletar e criar uma crença, mas não limitante. Uma crença empoderadora, que vai colocar você em outro nível, que vai colocar você mais próximo do seu objetivo. E é aqui que a gente vai fazer a nossa atividade. Questionando. Quantas crenças limitantes você consegue identificar nesse exato momento? 1, 2, 3 crenças limitantes? Quais são elas? Qual é a principal, a que mais te incomoda? E a pergunta, essa crença é real ou é uma crença imaginária? Deixa eu argumentar sobre isso. O que é uma crença real? Vou me dar um exemplo e depois vou te dar outro exemplo bem cômico. Na grande parte da minha vida eu gravava conteúdo, mas eu nunca tive... Eu tinha medo de fazer live. Live como essas aqui. Hoje eu tô super tranquilo. É a minha primeira? Com certeza. E aí eu pensava, esse medo do julgamento, ele é real ou ele é imaginário? E sempre vinha, não, ele é real. Como é real? Eu nunca fiz live. Nunca ninguém julgou o meu conteúdo. Nunca ninguém falou, olha, não gostei do seu conteúdo por causa disso, disso e disso. Era imaginário. Só que esse medo era tão forte do julgamento que ele me travava. Ele me segurava. Ele fazia eu me mover para outro caminho. E hoje, aos 44 anos, estou fazendo minha primeira live. Tranquilo, com certeza. Mas e qual é o seu medo? O seu medo é real ou imaginário? Mas vamos tirar esse meu exemplo sobre mim. Vamos imaginar que você tem medo de cobra. E você vai para um evento na fazenda, um evento super importante da sua empresa. E nesse evento, tem outras pessoas de outras empresas. E você vai precisar fazer network, podendo subir de cargo, podendo ter boas oportunidades. Só que nesse evento você precisa parar o seu carro fora da fazenda e andar uns 400 metros. Só que você já foi pensando, caramba, como vai ser essa fazenda?
Será que tem cobra? Você morre medo de cobra. E se tiver cobra? E nesse percurso você já vai criando coisas e imaginações na sua cabeça somente na cobra na fazenda. Crenças limitantes. Não pensamentos empoderadores de eu vou conhecer fulano de tal, isso aqui vai funcionar para o meu trabalho. E chegando lá, quando você para o carro, você olha para a distância até a fazenda e tem muito mato na direita, muito mato na esquerda. E você começa a suar. Você começa a sentir o seu coração acelerado. E você pensa, e se tiver uma cobra aqui? E se ela me pegar? E o que eu vou fazer? Eu tô morrendo de medo de cobra e começa a tremer. O medo é tão grande que você pega o carro e vai embora. Aí eu te pergunto, esse medo é real ou imaginário? Esse medo de cobra, ele é imaginário. A cobra não estava lá na sua frente. Porém, se você tem medo de cobra, você vai para a fazenda, olha a cobra lá na frente, e ela dá um sorrisinho para você, aí sim, esse medo é real. Esse medo faz você voltar para o carro e talvez ir embora. Mas o medo que você criou, todas as situações trágicas para não ir, para não chegar na fazenda, para não alcançar um dos passos do seu objetivo, é imaginário. E como você cuida desses medos imaginários? Através de técnicas, programação neurolinguística, principalmente a das técnicas que eu mais uso com meus clientes, a hipnose. Isso sim começa a limpar as suas crenças limitantes e criar situações, crenças empoderadoras. E aí a gente vai fazer esse primeiro exercício. Quantas crenças limitantes você tem? Eu espero que você já tenha anotado. Essa crença limitante é real ou é imaginária? Coloca do lado. E aí você vai fazer uma pergunta. Como seria a minha vida? E aí você vai fazer uma pergunta agora para você. E você vai escrever. Como seria a minha vida sem esse freio de mão puxado? Sem essa crença limitante me travando, me bloqueando para eu seguir em frente e alcançar o meu objetivo? Consegue imaginar isso? Sem uma só. Uma. A principal. A que te mais incomoda. A que te mais você sente dor. Como seria se você pudesse estralar um dedo e deletar essa crença da sua vida? Como seria isso? Escreve. E pode colocar aqui, ó. Se você estiver assistindo esse vídeo mais tarde. Como seria? E aí, nesse exato momento, você está imaginando essa crença. Você está imaginando como seria a sua vida sem essa crença. Coloque uma nota do lado dessa crença. Como eu estou me sentindo agora? De 1 a 10. 10 sendo total desconforto. Imaginando das oportunidades que você perdeu, dos relacionamentos que você terminou, dos projetos que você não concluiu e nem chegou a começar. Quanto você sente de dor com essa crença? De 1 a 10, anota aí. E aí, você tem uma tarefa, uma prática, para durante 7 dias fazer pequenas ações diárias desviando dessa crença. Você vai pegar a sua crença principal e você vai colocar, se eu não tivesse essa crença, eu ia chegar aqui. Você vai fazer pequenas ações durante 7 dias para eliminar essa crença, para você sentir que está mais próximo do seu objetivo. E você vai anotar. E se você quiser, você vai colocar aqui nos comentários. Ou, se você quiser fazer parte do Clube 811, eu vou deixar um link aqui embaixo fixado no primeiro comentário dessa live, que são encontros toda quinta-feira, às 8 horas e 11 minutos, horário daqui da Flórida. Esses encontros são dentro do Google Meet. É um espaço seguro, sem julgamento,
onde eu faço aulas semelhantes a essa live. E depois eu abro para perguntas e respostas. E lá no final, eu pego algumas pessoas para a gente ir solucionando desafios diários. Eu mostro o lado dela, o lado da situação e opções para ela ver a vida diferente e começar a cuidar desses bloqueios emocionais, dessas crenças limitantes de ansiedade, de relacionamento, tudo envolvido a saúde mental. Se você quiser fazer parte, é só entrar no grupo no Telegram, que todo o link das reuniões das quinta-feiras eu coloco lá no grupo do Telegram. Vai estar aqui fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. E aí, a gente vem para a última parte. Você já entendeu o que é crença limitante? São os pensamentos que você tem aqui na mente, criados, que você tem certeza que é verdade. Que você acredita que é verdade. Você já descobriu as suas crenças? Ou até agora, acho que sim. Você enumerou qual é a crença principal. Você deu uma nota para ela, o quanto dói. Você já imaginou a sua vida sem essa crença? E agora, você tem como identificar. Você entendeu? Você viu o impacto que essa crença causa em você? E eu espero que você esteja pensando, não, agora eu vou fazer. Porque antes eu via muito conteúdo na internet, mas conteúdos separados. Só que agora na segunda-feira e na quinta-feira tem um conteúdo programado, sequenciado para tratar, ou melhor, para identificar o problema, solucionar e deixar você livre. Mudar. Agir. Será que você está pronta para agir? Então você vai fazer tudo isso que eu te falei. Escolher uma crença. Durante 7 dias você vai fazer pequenas ações para ir encontro ao seu objetivo, tratando só uma crença, não todas, uma, passo a passo. Depois desses 7 dias, você vai começar a perceber, você não é sua crença. Agora você é quem você decide ser. Porque você entende, isso me limita. Mas como fazer isso? Depois dos 7 dias, eu tenho um plano de 30 dias que eu vou estar disponibilizando para todas as pessoas que assistiram essa live ou assistiram esse conteúdo depois. Mas sabe o que você precisa fazer para receber esse conteúdo? Eu vou colocar uma meta nesse vídeo. Para você receber esse conteúdo, como se livrar dessas suas crenças limitantes todas, um plano estratégico de 30 dias, passo a passo. Crença limitante a crença limitante. Quando esse vídeo alcançar somente 30 compartilhamentos, simples, 30 compartilhamentos e 100 comentários, eu faço a segunda parte desse vídeo, mostrando todo o planejamento e deixo fixado na segunda parte desse vídeo todo o processo que você tem que fazer durante 30 dias. É todo o processo que eu faço com os meus clientes, tanto de consultoria quanto de mentoria. Fácil, simples e direcionado. Então, quando esse vídeo aqui, essa live, chegar a 30 compartilhamentos e a 100 comentários, eu crio a segunda live e já deixo todo o planejamento para curar todas as suas crenças limitantes. Um planejamento de 30 dias que eu uso com os meus clientes. Então é isso, pessoal. Essa é a minha primeira live, a Live Clube 811. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Toda quinta-feira tem live privada no Clube 811. Eu te falei, vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenha ajudado vocês a
abrir os olhos sobre suas crenças limitantes, o que elas podem te atrapalhar. Te vejo na quinta-feira ou na próxima live. Até mais. Obrigado. Valeu.